Muito bem, né? Iniciando mais uma aula aqui, um vídeo resumo das aulas que a gente ministra na Faculdade Central do Recife, primeiro período do curso de Direito, né? E a aula de hoje a gente vai tratar de um tema fundamental por conta de temas que fazem parte da pauta de discussão do plano do direito e que tem a gênese de tais ideias, elas se encontram na própria discussão sociológica, não é? A discussão teórica da sociologia e da filosofia. A gente está falando aqui da escola de Frankfurt, né? A guinada na concepção de revolução, as novas identidades sociais, movimentos sociais e o respaldo que isso tem no plano do direito, né? Bom, uma estratégia que eu segui em sala de aula foi no sentido de iniciar essa discussão pelo fim, no sentido de que a gente tem que começar a compreender primeiro o fenômeno para depois entender a sua gênese. Então, falando em termos bem populares, bem imediatos assim do nosso entendimento cotidiano, a maioria das pessoas hoje em dia possui WhatsApp, não é? Grupos de WhatsApp, e nesses grupos de WhatsApp circulam informações. Inclusive, esse é um tema bem interessante quando a gente discute política no Brasil, porque aí entra o tema das fake news, o tema das informações falsas, desinformação, e todo um tema que foi muito abordado e inclusive judicializado na última eleição, né? Sobre quem transmitia fake news, quem fazia a fábrica da fake news da eleição, entre outros aspectos. Mas uma temática específica que movimenta muito tanto a direita como a esquerda nacional está com relação a determinados aspectos de entendimento quanto a comportamento, quanto à sexualidade, quanto à questão dos direitos dos indivíduos conforme sua raça, conforme sua etnia, e em situações bastante polêmicas e até inusitadas. Por exemplo, notícias que circulam bastante, que são compartilhadas, uma vez que os próprios grupos de WhatsApp, os próprios usuários de WhatsApp, eles são máquinas que, como é que a gente pode chamar de máquinas é uma coisa complicada, mas eles são forças, forças que impulsionam a circulação dessas notícias. Então vamos dar só alguns exemplos aqui. Uma situação em que na Europa há um movimento para que determinado museu retire esculturas de mármore das suas exposições com o argumento de que o mármore é branco e isso é racismo. Esse tipo de situação. Ou a tentativa de se tirar a matemática das escolas porque a matemática seria racista, uma matemática branca. Ou mesmo a situação em que a tentativa de se tirar Shakespeare das leituras obrigatórias dos estudantes nas escolas da Inglaterra, porque Shakespeare seria misógino, os textos das peças de Shakespeare seriam misóginos, seriam carregados de machismo e patriarcalismo. Ou o próprio Homero, na Ilíada, seria um poema que identificaria o heroísmo masculino a, com o ato de dominação das mulheres, né? Uma vez que aqueles heróis tomavam as mulheres como espólio de guerra. E no Brasil também a tentativa de se retirar Monteiro Lobato, afirmando que a linguagem de Monteiro Lobato é carregada de significação racista. Entre várias outras situações, você vê personalidades públicas que trocam de sexo, como a filha da Gretchen, ou o próprio fenômeno do Pablo Vittar como cantor, que se declara como transexual. E uma outra modelo, por exemplo, a modelo Plus, que processou a Ford porque ela não entrava no novo carro da Ford, e que isso seria preconceito contra os gordos, etc. Você tem N situações que são politizáveis, judicializáveis, e essas notícias elas circulam com uma velocidade impressionante, e muitas delas sempre relacionadas à questão da etnia, do reconhecimento da etnia, do reconhecimento do diferente,
E a questão da sexualidade, né? A ideia do corpo, a liberdade do corpo, se as regras de construção do corpo são imposições sociais e em que medida a sexualidade pode ser pensada como a emancipação desse poder sobre o corpo, e a própria politização da sexualidade de alguma forma. Esses assuntos eles sempre estão presentes na discussão pública, estão presentes e acabam se tornando presentes também na discussão política, bastante com bastante força também na discussão jurídica, uma vez que se discute em que medida esses grupos sociais que se afirmam minoritários e com poucos direitos, com pouco respaldo na esfera dos direitos, em que medida é preciso repensar a questão dos direitos sociais, individuais e humanos para que esses grupos sejam contemplados, uma vez que a própria Constituição vigente não os contempla da maneira como eles afirmam que deveriam ser, não é verdade? Bom, você teve. Esse cenário nos mostra que houve uma proliferação nos movimentos sociais, na concepção de grupos políticos, e a divisão que surgiu entre eles, ela só se expande, ela só se prolifera e acaba se tornando um tema bastante complexo, velho. Você veja que a sigla do movimento LGBT antes era uma sigla GLS, passou LGBTQY, e ela se expande, as identidades elas vão fluindo, vão surgindo. E você encontra notícias hoje em dia de pessoas que se identificam com animais, se identificam com vegetais e exigem na justiça os direitos dos animais, os direitos dos vegetais porque eles são. E são todos assuntos que acabam se tornando tão, como é que a gente pode dizer, tão estranhos à maneira como a gente entende a política, a maneira como a gente convencionalmente entende as noções de identidade, que a gente se pergunta a origem, muitas vezes, dessa proliferação, dessas formas novas de identitarismo. E no caso do direito, como todos esses assuntos eles tendem a fazerem parte da discussão, fazerem parte da pauta, eu achei que era por bem a gente discutir essa temática, a origem dessa temática, desses movimentos sociais contemporâneos, dado que eles fazem parte tanto da discussão do direito como da discussão da sociologia. E muito embora as pessoas vão discordar, eu sou obrigado a dizer que, em muitos aspectos, a gente entende o surgimento desses movimentos, não que tenham sido planejados, né? A gente tem sempre que considerar que existem consequências não intencionais da ação, sobretudo das ações no plano da intelectualidade. Mas a gente tem que considerar que o divisor de águas na ideia de movimentos sociais e políticos no século XX se deu com o advento da Escola de Frankfurt, certo? E a proposta que eles colocavam era de você repensar a teoria marxista, dado que você estava ali entre 1800 e 1900, aliás, 1930, 1945, 47, né, que quando eles Adorno e Horkheimer lançou a principal obra, né, dessa corrente, que é a dialética do esclarecimento. Ali o cenário é de que fazia quase 100 anos que Marx tinha escrito o Manifesto Comunista, e a revolução tal como ele tinha previsto, ela não havia acontecido, né? A gente sabe que teve a revolução na Rússia, a revolução bolchevique, mas ela estava em muitos aspectos distante da maneira como Marx tinha imaginado a revolução socialista, certo? Bom, pelo fato de ter sido num país agrário, pelo fato de N concepções teóricas que se adicionaram, né, ao corpo teórico e estratégico do movimento socialista internacional. Mas havia motivos para você dizer que o socialismo havia se desvirtuado, tá certo? E, claro, há quem entenda que não, que o movimento socialista, você pega escritos como de Vladimir Tismaniano, em que ele mostra os artigos de Karl Marx, os textos de Karl Marx e a maneira como eles
estavam absolutamente contemplados na formação dos planos econômicos de Stalin. Bom, e aí é toda uma discussão que não é o nosso foco aqui, tá certo? O ponto aqui, da parte de alguns intelectuais aqui no Ocidente, o socialismo havia se desvirtuado, certo? Então, o nosso primeiro ponto é discutir alguns aspectos gerais da Escola de Frankfurt, como que eles dão essa guinada teórica no marxismo e entender como que essa guinada teórica ela é a base da transformação dos movimentos sociais, da multiplicação dessas vertentes de movimentos sociais e políticos e de que como isso acabou gerando impactos na esfera do direito, certo? Então vamos lá, uma das primeiras coisas que dá para a gente dizer a respeito da Escola de Frankfurt é, como a gente já falou, era um instituto que foi fundado na Alemanha e ele tinha por objetivos estudos a respeito do marxismo, certo? Era um instituto de pesquisa, mas que teve num determinado momento os seus membros tiveram que se mudar para Nova York e fazer uma sede nos Estados Unidos, não é? Porque eles eram em sua maioria judeus e a Alemanha nazista, como se sabe, ela tinha iniciado uma série de perseguições terríveis para com a comunidade judaica. E ali eles fizeram toda essa guinada teórica. Mas essa guinada teórica, ela tem alguns antecedentes, certo? E entre os seus principais antecedentes dessa guinada teórica, a gente encontra no Georg Lukács, tá? Ele é um filósofo húngaro, tá? E ele é considerado um dos principais pensadores do marxismo. Ele é filósofo e crítico literário. Bom, Lucas, ele, antes de enveredar para os seus estudos marxistas, né? Ele era um crítico literário de grande erudição, de grande conhecimento, certo? E é uma época em que as discussões sobre o plano da cultura, elas eram feitas em uma linha de leitura que separava os conceitos de cultura e de civilização, certo? Esse é um assunto que a gente vai discutir mais aprofundadamente no módulo de antropologia, mas antes da gente iniciar esse módulo, a gente antecipa aqui alguns aspectos que são interessantes para essa aula, tá certo? Essa distinção consiste em você dizer que cultura, e aqui é interessante a gente deixar claro, cultura significa a totalidade dos bens imateriais, certo? Supérfluos no sentido de que eles não são essenciais à nossa sobrevivência, mas que eles são parte da nossa formação, do nosso desenvolvimento humano, né? Como assim? É você pegar e se perguntar se as pessoas precisam de filosofia para viver, tanto quanto precisam para se alimentar. Bom, a resposta é não, eventualmente, não é? Mas a ideia de que a filosofia ajuda no desenvolvimento humano é uma coisa que ninguém discute. Filosofia, literatura, ciência, artes, esses são bens imateriais e supérfluos, no sentido de que não fazem parte da nossa sobrevivência. Você pode viver normalmente sem nenhum desses bens. Todavia, eles são fundamentais ao desenvolvimento humano. E daí a expressão Kultur, em alemão, Kultur com K, ela você veja que o seu radical tem a ver com a ideia de culto, de cultivar, tá certo? No sentido que eles cultivam o espírito humano, cultivam e desenvolvem o espírito humano. Daí a ideia de cultura, tá certo? Por outro lado, a ideia de civilização está relacionada ao conjunto das instituições que são os responsáveis pela inserção de regras na nossa consciência, no nosso corpo, responsáveis pelo nosso disciplinamento, pela transmissão de conhecimentos necessários para que nós possamos viver em sociedade. E falar em civilização é falar da igreja, das escolas, das instituições de educação e assim por diante. Você está falando aí da civilização. Tá certo? Claro que uma cultura, quanto mais desenvolvida, você pode tomar ela como base para o aperfeiçoamento das instituições sociais civilizadoras, certo? Mas, muito embora uma ajude a aperfeiçoar a outra, e aí as instituições, nesse caso, também ajudam no desenvolvimento da cultura, no sentido que elas transmitem para outras gerações,
Você tem que separar os dois conceitos aí em termos de entendimento, do que é em termos de definição, tá? Então aqui, cultura é pensada como um conceito diferente do conceito de civilização. Quando surge posteriormente o conceito antropológico de cultura, a gente vai pegar a ideia de civilização e a ideia de cultura, elas vão se fundir, tá? A gente vai ver isso no módulo de antropologia, mas por enquanto a gente só precisa destas duas definições. Então, Lucas, ele fazia parte de um movimento de intelectuais que entendiam a civilização ocidental como absolutamente decadente. E a frase de que, e ela é bastante atribuída, se não ao próprio Lucas, ou a algum dos intelectuais que faziam parte do ciclo que ele fazia parte, de que quem nos salvará da civilização ocidental, não é? Essa frase ela remete à ideia de que a civilização ocidental é a civilização da técnica, da ciência moderna, do materialismo, do industrialismo, do consumismo, e isso é pensado de alguma forma como decadência, certo? Como uma civilização que fracassou, que é baseada no aprisionamento do indivíduo, na racionalidade instrumental, que não é edificante em termos. É a racionalidade dos ganhos, da busca pelos ganhos, pelo lucro, e que moralmente você tem uma decadência do plano de vista da cultura, tá certo? Do desenvolvimento humano propriamente dito. As forças ocidentais na Primeira Guerra Mundial, a gente está falando daquele período entre 1914 e 1918, elas eram principalmente representadas por França e Inglaterra, que eram as forças que iriam posteriormente vencer o primeiro grande conflito mundial. Mas que isso era visto por Lucas e por esses intelectuais como uma catástrofe, no sentido de que eram as forças que representavam essa civilização de uma racionalidade técnica aprisionadora da humanidade, e que isso não era nada de positivo. Esse grupo de intelectuais, eles abertamente criticavam o cientificismo e o positivismo, tal como nós já discutimos, né, e nas aulas anteriores, tá certo? Mas falando especificamente de Lucas, esse era um teórico da literatura, não é? E uma das formas que ele via a possibilidade de se fazer uma crítica da civilização ocidental pela cultura tá na própria teoria do romance dele, certo? Em que ele dizia que cada era tinha a sua forma literária, e as formas literárias elas captam o espírito de uma época. No caso, a tragédia, ela captava o espírito dos gregos da antiguidade, e que na nossa era, na era da modernidade, a forma que capta o espírito dos nossos tempos é o romance, no sentido de que o romance, enquanto gênero literário, ele tem por estrutura básica a ideia da busca pelo sentido, o sentido último das coisas, o sentido último da existência. O romance você tem um cenário prévio, né? Em todos os romances ele vai dizer, e principalmente o romance de Dostoiévski, você tem um cenário prévio de completa ausência de sentido da existência, no mundo de materialidade, de racionalidade científica, e que o herói ou os heróis, eles são aqueles que trazem de volta, recuperam e reconquistam o sentido da existência dentro desse cenário. Então, a forma do romance, ela seria a forma literária, a forma artística pela qual seria possível você recuperar o sentido das coisas em um mundo ocidental, um mundo científico, um mundo materialista, um mundo racionalizado, materializado, da busca pelos ganhos, pela questão do lucro, pela robotização, da mecanização da vida, e que a vitória depende de você recuperar esse sentido, tá certo? Então aí você tem uma primeira premissa de crítica pela cultura, tá certo? Que vai ser os autores posteriores da escola de Frankfurt vão se valer muito da ideia de cultura para embasar a crítica da sociedade, da racionalidade técnica da própria modernidade, tá certo? Esse é um primeiro indício dos aspectos da escola de Frankfurt.
Agora, todos esses aspectos teóricos e literários de Lucas, eles vão ser abordados na própria maneira como ele apreende a teoria marxista, certo? Lucas, ele vai aderir ao marxismo ali em 1917, quando acontece a Revolução Bolchevique. A Revolução Bolchevique vai ser pensada por todos esses teóricos marxistas como uma forma de resistir ao Ocidente, né, a essa cultura tecnicista ao Ocidente, vai ser vista como uma esperança. Então Lucas, ele vai, e esses outros intelectuais, eles vão aderir ao marxismo, mas o Lucas vai ser um marxista de uma natureza bastante particular, tá certo? De pretensões teóricas bem peculiares. Por exemplo, ele vai totalmente de contra a visão economicista que tinha sido consagrada como hegemônica na Segunda Internacional Socialista, né? Em que se prevaleceu a visão economicista, a interpretação economicista da teoria marxista. Lucas vai rejeitar essa ideia, tá certo? E vai pensar em outras vias pelas quais a gente vai abordar a dialética hegeliana dentro do marxismo, como a gente vai pensar o comunismo e a própria estratégia de revolução. Bom, inicialmente dá para a gente dizer que Lucas ele tenta pegar os escritos iniciais de Marx e trazer para o centro da discussão a ideia de dialética. A gente já tinha visto lá naquela aula de Marx, né, a aula 2 da gente. A ideia de dialética, tal como Hegel estabelece, é de você pensar a dialética na história, a confrontação, a tensão de lados opostos, ela se dá dentro da própria história. A ideia do aspecto negativo de cada tempo, né? Da negação de cada tempo que existe no conjunto das ideias e de a maneira como essas tensões elas acabam gerando um movimento na história que termina na realização do espírito absoluto num determinado momento histórico em que você tem a realização da autoconsciência humana, que seria depois representada no próprio Estado, tá certo? Marx, ele posteriormente vai pegar a ideia de dialética na história e vai enfatizar que isso se dá excepcionalmente no plano da economia. Ele rejeita essa ideia de espírito absoluto, né? A ideia de que o sentido da história está na realização desse espírito absoluto e a dialética está só ali dentro do plano material, do plano da economia, tá? Mas o que Lucas vai trazer é uma ideia de totalidade, certo? Uma ideia de que o fim último da dialética é o conhecimento da totalidade, no sentido de que se em princípio o proletariado ele está alienado na ideia de que ele só está presente apenas numa esfera de determinada produção econômica e não consegue aprender a sua posição na totalidade, a dialética nesse sentido vai voltar a ter o aspecto de método, certo? De caminho pelo qual o proletariado sai da esfera de alienação e apreende a ideia de totalidade e, portanto, a sua consciência na história, uma vez que ele sabe da sua posição dentro das condições materiais e objetivas. Então, a dialética é a forma pela qual se entende a totalidade. Mas o trabalho do negativo, esse trabalho do negativo dentro do movimento dialético, ele tem alguns aspectos interessantes, no sentido de que o próprio ato de conhecer, ele é um ato de ação transformadora. É evidente que isso já está presente nos escritos de Marx, né? Se você pegar a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, Marx tem aquela, aliás, não, esse texto não é a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, perdão. O texto que eu ia me referir é as 11 teses sobre Feuerbach, contra Feuerbach, aliás, né? Mas muito embora na introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel você já tenha esse Marx entendendo o conhecer como uma ação transformadora. O que Marx fala ali é a frase célebre, no caso que eu tinha falado. Os filósofos procuraram apenas conhecer o mundo e trata-se agora de transformá-lo. Essa frase é bastante conhecida das
frases famosas de Marx, e entenda-se que aquele não está querendo dizer que conhece-se primeiro para depois transformar. O que ele está afirmando necessariamente é que o conhecer é um agir transformador, que esses dois aspectos eles não têm distinção. Conhecer é simultaneamente conhecer e agir, e não qualquer agir, um agir de mudança. Platão já deixava claro que um objeto, quando é conhecido, ele sofre ação, certo? Ele sai da condição de essencialmente desconhecido e passa a ser conhecido, e nesse sentido ele é sofrer ação. Ele é um objeto que conheceu o movimento e não está em repouso. Essa perspectiva pode ser pensada em qualquer objeto que é conhecido. No momento em que, pelo processo dialético, pelo trabalho do negativo, você passa a tornar-se consciente da totalidade, portanto, da condição material e objetiva da qual uma classe está inserida, necessariamente significa transformar o cenário de dominação, uma vez de que conhecer a ideologia enquanto ideologia, por exemplo, significa superá-la, significa superar esse conjunto de ideias de dominação da classe dominante, porque elas deixam de se tornar, deixam de fazer aquela função de véu que esconde o conflito de classe, o conflito de interesse de classe. Então, entender a ideologia em si e a sua função já significa superá-la. E aí, conhecer é transformar. É transformar o cenário, é transformar a consciência alienada numa consciência de classe, de fato. E aí a ideia de que a filosofia ela vai ser pensada como filosofia crítica, uma filosofia que age de uma consciência que conhece e atua transformando a realidade simultaneamente, de uma forma que a filosofia crítica é isso. É um conhecer que é um agir transformador, tá certo? Da realidade. Agora, havia, e eu também mencionei isso nas primeiras aulas sobre Marx, uma pequena contradição na forma como Marx apreende, na forma como Marx apresenta a filosofia, uma determinada inconsistência na apresentação dele, no sentido de que o próprio Marx, ele dizia que somente o proletariado vai tomar consciência da sua missão histórica, uma vez que é ele quem está na posição de exploração, que ele está no centro da exploração capitalista, no centro das tensões dialéticas, que é o interior da própria fábrica, da própria indústria, que é a esfera da exploração, na verdade, da produção de bens de mercadorias, de circulação, produção do lucro e da mais-valia. E que somente ele iria tomar consciência da sua missão histórica e não outras classes, profissionais liberais, médios burgueses, lumpen proletariado, porque todas essas seriam consciências alienadas do processo. E que Marx nunca respondeu como foi que ele, sendo que nunca foi proletariado, nunca chegou perto de uma... Enfim, o contato que ele tinha com aquelas trabalhadoras era mínimo, era um contato que ele tinha pelos livros. Como foi que ele tomou consciência da missão histórica do proletariado e, não obstante, ele transcendeu a condição dele, imanente dele na própria história, e captou o sentido da história como se ele tivesse a capacidade de se colocar acima dela. Não é? Essas são as perguntas que Marx nunca respondeu. Mas que a teoria marxista, os marxistas posteriores vão tentar resolver. O próprio Lenin vai tentar encontrar uma saída, falando da questão das vanguardas revolucionárias, que são vanguardas intelectuais que vão guiar o proletariado e ajudar a conduzi-lo a essa tomada de consciência. Lucas, particularmente, vai ser bastante simpático com essa ideia de vanguarda revolucionária, né? E ele já era parte de uma elite intelectual, como a gente estava falando antes. Ele rejeita o determinismo econômico da Segunda Internacional Socialista, né? Ele vai dizer que é absolutamente antidialético, né? Enquanto método é o determinismo econômico. E a herança do eruditismo literário dele, vão ser encontrados em alguns textos lá, né? Do História e Consciência de Classe, e em um deles afirmar-se-á que o objetivo da revolução é recuperar o espírito de comunidade que havia sido perdido, certo? E a ideia de comunidade
integrada é muito próprio da ideia de cultura. Somente uma cultura restaurada e forte, ela é capaz de dar esse senso de comunidade que havia sido perdido pela sociedade do individualismo e pela sociedade da técnica, certo? Então, e aí vai se dizer que o que Lucas está buscando é uma espécie de comunismo-cultura. E aí é a contribuição original dele na teoria marxista. Todos esses aspectos que eu estou falando aqui, eu retirei eles do ensaio do José Guilherme Merchior, né, chamado de Marxismo Ocidental, que é possivelmente um dos melhores ensaios críticos sobre as correntes marxistas já feitos assim, em todo mundo, né? Tem também o do Kolakowski, né, que é Correntes do Pensamento Marxista, que é bastante interessante. Mas eu estou basicamente me valendo da análise do José Guilherme Merchior, tá certo? É um livro que eu recomendo bastante e tem toda essa análise sobre Lucas, tá bem escrita, é bem condensada lá naquele livro. Mas então, aqui com Lucas, a gente tem dois aspectos. Primeiro, a premissa da dialética, tá? A maneira inovadora com a qual Lucas pensa a dialética dentro da teoria marxista. Ele trazer não só a dialética como processo histórico, mas a dialética como método. E segundo, a ideia de dialética como base de uma filosofia que é um agir na realidade em si, certo? E enquanto filosofia, isso nos faz levar à conclusão de que não necessariamente você precisa ser parte do proletariado para agir na realidade enquanto um ser de crítica, um ser que pensa a realidade de forma crítica, certo? E como se já havia se aceitado a ideia das vanguardas intelectuais, vai se criar a ideia de que uma elite intelectual ela é necessária para essa transformação, para essa tomada de consciência do proletariado e a liderança dela no processo. De um jeito que começa a se pensar em quem é de fato o agente da revolução no caso, né? Se é a elite intelectual ou se é o próprio proletariado. Quando você está em 1947, a resposta é que, bom, talvez o proletariado não seja esse agente da revolução. Isso porque, bom, aí você já tinha muitas conquistas trabalhistas, você tem o welfare state no auge, não é? O estado de bem-estar social, você já tinha os sindicatos protegidos por legislações rígidas e sólidas, você tinha bons salários de trabalhadores nas fábricas. Por exemplo, conta-se que se você fosse trabalhador da Ford nos anos 40, anos 50, era bastante tranquilo você ter desconto na aquisição de um automóvel. E era comum você ver trabalhadores de fábrica terem automóveis, terem férias, terem boas condições de sustentarem sua família. E esse é o último trabalhador de fábrica que vai estar interessado em fazer qualquer tipo de revolução, certo? Na maneira como Marx tinha pensado. E até porque falava-se também, já vinha notícias de que a União Soviética, o socialismo soviético tinha se desvirtuado, que você tinha notícias de trabalhos forçados em campos de concentração, nos gulags, entre vários outros aspectos. E esse proletariado não trocaria seu bem-estar, em hipótese alguma, por qualquer situação de opressão, tal como se mostrava na União Soviética. Então, o proletariado não vai fazer revolução. Os próprios marxistas no Ocidente já estavam de acordo com relação a esse destino funesto, né? Como diria Homero. Mas aqui vai tentar se pensar uma saída para a revolução, certo? E essa saída para a revolução, ela se dá por uma reformulação da própria teoria marxista, e que Lucas já tinha dado alguns passos iniciais nessa transformação teórica, tá certo? A ideia de que da crítica à civilização ocidental pela cultura, a ideia de que a filosofia crítica ela pode ser feita por uma vanguarda intelectual que não é propriamente proletariado, e a necessidade dessa vanguarda no sentido de guiar a revolução. A escola de Frankfurt ela vai ser
vai ser a vertente do marxismo que vai abraçar profundamente essa ideia, tá certo? E em 1847, a gente tinha dito que os seus membros haviam se mudado para os Estados Unidos, colocaram a sede da Escola de Frankfurt, desse Instituto de Pesquisas Marxistas, dentro da Alemanha. E ali em 1847 é o ápice, porque é quando seus principais teóricos, Theodor Adorno e Max Horkheimer, eles escrevem uma obra clássica chamada A Dialética do Esclarecimento, tá certo? A Dialética do Esclarecimento é um livro de muita complexidade, certo? Ele discute e dialoga com muitos aspectos da literatura, da filosofia ocidental, como instrumentos necessários para essa crítica da civilização burguesa, da civilização da racionalidade. O argumento principal de Adorno e Horkheimer é de que a proposta do iluminismo fracassou. Eventualmente, todos conhecem o iluminismo como um movimento filosófico, como um movimento político, né? E um movimento que enfatizava a razão científica como forma de superação de determinadas formas de poder, em caso, o próprio absolutismo, o poder feudal, poder das nobrezas, né, feudais, no sentido de que elas não tinham justificação racional perante uma razão que afirmava a igualdade do homem, todos como indivíduos racionais e dotados de direito da liberdade, de direitos humanos. Eles combatiam a religião como uma fonte de superstição e contrária ao saber científico, contrária à razão. Então eles também combatiam a autoridade moral e intelectual da religião e defendiam a autoridade do próprio indivíduo pela razão de conhecer a verdade. E aí eu estou falando especificamente de Kant, né, que foi um dos mais célebres dos iluministas. Mas e aí, por meio dessa razão científica, o homem ele seria capaz de superar a superstição, superar os poderes instituídos, vencer o medo da natureza, e esse aspecto é fundamental, eu vou dizer daqui a pouco por quê. Vencer o medo da natureza essencialmente porque o homem é capaz de dominar a natureza, certo? Uma vez que ele domina pela técnica científica, pela razão científica, ele vence o medo da natureza e torna-se o senhor da terra. Bom, o que Theodor Adorno e Horkheimer vão dizer é que esse foi o início de um sonho, mas que deu tudo errado, como se diz no meme, né? Como se diz ali na linguagem recente internetesca. O que é que acontece? Esse esclarecimento, esse iluminismo, essa razão instrumental, cientificista, ela própria se converte em mito e em uma forma de dominação. E aí a gente tem que deixar claro alguns aspectos. Theodor Adorno e Max Horkheimer, eles partem de uma experiência que a gente já tinha falado anteriormente, que é a experiência gnóstica, tá? A gente tinha falado na aula de apresentação aqui que para que houvesse filosofia, para que houvesse ciência, o desenvolvimento da ciência, isso foi lá na Grécia, foi necessário que fosse reconhecido a distância entre nós enquanto os seres terrestres dentro de uma determinada realidade histórica, localizada historicamente, e as verdades absolutas e eternas que estão acima do tempo, tá certo? O reconhecimento dessa distância e dessa impossibilidade dessa verdade se realizar no tempo, né? Na realidade material concreta, de maneira plena, ela vai fazer com que surja a necessidade da busca por essa verdade a partir do próprio indivíduo. E essa busca da verdade, ela é a base da tragédia enquanto gênero poético, da filosofia como forma de conhecimento e da própria ciência enquanto método, tá certo? A cultura cristã, ela retoma essa ideia, essa distância de que as verdades divinas elas não são totalmente aplicáveis na Terra, certo? Ele diz Cristo na Bíblia que o reino dele não é daqui. Quer dizer que o reino dele não vai se realizar completamente na Terra. Essa verdade é tomada pela filosofia ocidental, mas essa experiência com a distância tem respostas individuais diversas. E uma resposta individual possível é o próprio medo.
medo da realidade na qual nós estamos encontrados e nós estamos colocados, e esse medo ele é próprio da experiência gnóstica. A experiência da revolta contra uma realidade material, que é a própria matéria vista como um aprisionamento, e de uma natureza hostil. E aí a gente perguntou em sala de aula, por exemplo, quem tem medo da natureza? Você pode até dizer que não, mas assim, se você se encontrar numa situação com seu carro quebrado, numa pista escura, com pouca iluminação, e que de um lado para o outro você encontra mato, mato, mato atrás de mato, completamente escuro, com seu celular descarregado, você está desprovido das ferramentas que você tem para sair dessa situação. Entende? Então é uma situação desesperadora. As pessoas, por exemplo, que já andaram de carro no quilômetro 18, quilômetro 19 da reserva de Aldeia, aqui em Pernambuco, eles sabem do que eu estou falando. Você se encontrar, por exemplo, no alto mar, com sei lá, poucos instrumentos para saber para onde você vai, toda e qualquer situação em que você se dá de encontro com a natureza pura, né? Falando puramente assim, sem o respaldo de qualquer tecnologia que te proteja, que te dê uma direção, que te dê uma forma de comunicar, de se locomover, é uma situação que gera incômodo, certo? E aí um aluno falou uma coisa interessante em sala de aula, a gente tem tido, infelizmente, ataques de tubarão em Recife. Ele falou que se há pessoas que não têm medo da natureza, que vão dar lá um mergulho na Praia de Piedade para ver se a natureza não lhe é hostil. É claro que é, né? Ou, sei lá, poderia dizer um safari com leões e tigres na África. Bom, é a concepção de que a gente teme a natureza porque nós a consideramos hostil, não é verdade? Então, a experiência gnóstica, ela parte dessa ideia de que estamos aprisionados no mundo material, e esse mundo material barra natural, ele é hostil, ele é perigoso. E aí a revolta contra um Deus que nos colocou nesse estado, e a tentativa de dominar a natureza para encontrar uma divindade interior e vencermos essa primeira condição de aprisionamento. A ciência iluminista, ela é basicamente isso. É a ideia de, pela ciência, você dominar a natureza e fazer um homem senhor da Terra, certo? É claro que ela não é a primeira forma de conhecimento que você encontra na humanidade em que essa perspectiva é pensada, a ideia de um conhecimento que nos ajuda a proteger de uma natureza hostil. O mito, Adorno e Horkheimer vão deixar bastante claro, é uma forma de você pensar essa relação, certo? O homem cria um mito como forma de explicar a natureza que ele não compreende, e por meio do mito se organizar, de alguma forma, ver uma maneira de se proteger dela, de atuar diante de forças que são superiores a ele, certo? Recentemente eu andei lendo um poema de Hesíodo, não é? A Teogonia, em que a explicação do surgimento dos deuses na Grécia, do surgimento da deusa Afrodite, o surgimento de Zeus como filho de Cronos. Cronos vem derrotando o céu, que havia fecundado a terra e havia criado outros seres que estavam oprimidos pelo céu, e a vingança de Cronos contra o céu em favor da deusa terra, que é Gaia, não é? E são todos esses seres atuando, e aí você tem a origem do surgimento dos deuses e o surgimento da ordem divina, que tem Zeus por centro, tá? Claro que esse tipo de linguagem ele é absolutamente diferente da maneira como as religiões recentes, as três religiões monoteístas, apresentam o surgimento das coisas, não é? Porque ali você tem documentação histórica, etc. Não é propriamente uma explicação poética tal como Hesíodo, mas todas essas formas de conhecimento, se religiosa, poética, o saber das instituições sacras antigas, fazem parte desse plano do conhecimento no qual a gente entende por mito. Adorno e Horkheimer vão dizer que isso aí é um mito atuando, tá certo? Desde, sei lá, o conhecimento de comunidades mais simples e mais primitivas até o próprio cristianismo. E é sempre a ideia de que, olha, esse conhecimento nos dá um norte, um mapa de ação. Por exemplo, sacrifícios que são feitos a determinados deuses, uma dança, um ritual
que é feito para os deuses, podem nos dar proteção, pode trazer uma chuva que pode ser boa para uma colheita, e vários outros exemplos que a gente encontra no estudo das religiões mais antigas, tá certo? E as consequências do mito para Dona Horkheimer é o aprisionamento do indivíduo. Bom, primeiro que não liberta você do medo da natureza e das forças da natureza. Segundo, porque essas instituições que vão surgir desse conhecimento, elas são baseadas na dominação, no controle dos indivíduos, na justificação de formas de poder. E aí o próprio argumento dos iluministas vai muito nessa linha. O que a Dona Horkheimer vão dizer é que a ciência que o iluminismo propõe, ela própria se converte em mito. Ela própria se converte em técnica de dominação. Porque o que se enfatiza é que a ciência ela vai libertar o homem pelo domínio da natureza. Ocorre que se você pensar o próprio homem como parte da natureza, como realidade biológica, ele mesmo vai se tornar natureza a ser dominada pela ciência. Porque a ciência também vai atuar em todos os corpos biológicos, extraindo conhecimento, em princípio, com o objetivo de libertar o homem da superstição, do medo, e até mesmo de superar enfermidades, superar doenças, superar limitações, mas que em toda forma de conhecimento você vai ter o desenvolvimento de uma técnica que em si é aprisionadora, tá certo? Você veja, um exemplo que a gente falou em sala de aula é quem durante a pandemia viveu de alguma forma sentindo que o saber médico, mais do que nunca em qualquer outra era que a gente conheceu, ele era uma forma de controle da nossa conduta, de controle do nosso comportamento, no sentido de que antes não usávamos máscaras, tivemos que usar máscaras, antes a maneira como a gente frequenta, como a gente circula em determinados ambientes que tem muitas pessoas, que tem um grande aglomerado de pessoas, o cuidado com o nosso corpo, com a nossa higiene, e que é a ideia de que o saber médico está literalmente ditando condutas e revolucionando o nosso padrão de comportamento, tendo como pretexto a própria pandemia, tá certo? Quando aconteceu o advento da educação física nas escolas, era uma premissa similar. A ideia de que você precisava de corpos saudáveis a fim de que o ritmo do trabalho, o novo ritmo de trabalho imposto pelas fábricas, pela industrialização, eles pediam uma massa de trabalhadores com corpos saudáveis, e daí a inserção da própria educação física na escola, como um saber auxiliar da medicina, não é verdade? Baseado na higiene, baseada no exercício físico, no aperfeiçoamento de N aspectos corporais, a fim de que você se tornasse um trabalhador apto. Esse seria o objetivo da educação física na escola. Então essas são formas de você pensar a maneira como a ciência atua no corpo, enquanto realidade biológica, e essa realidade biológica ela é natureza, e se a ciência domina a natureza por completo. Dominando ela por completo, ela atua inclusive em realidades biológicas com o próprio corpo humano, e aí o corpo humano vira alvo de uma técnica de dominação, e aí o próprio homem torna-se aprisionado. E daí o paradoxo, daí essa contradição, essa dialética do iluminismo, tá certo? O esclarecimento, ele se converte em mito nesse sentido, inclusive em uma forma de dominação muito mais perversa do que anteriormente você tinha o saber religioso. E aí o estado de calamidade que o Theodor Adorno e Horkheimer vão dizer que está presente ali no século XX. Porque você está ali em 1847 e não é só uma questão de que o proletariado não fez a revolução emancipadora. Você tem N problemas. Você teve o advento de uma corrida armamentista que desembocou em 2 guerras mundiais. Você tem tecnologias de assassinar em massa, de promover genocídio. Você teve a bomba nuclear. Você teve centros urbanos e uma realidade social caótica, aumento da criminalidade, da poluição, de N aspectos que nos fazem pensar que as promessas iluministas fracassaram de alguma forma, certo? Então, a crítica
A filosofia crítica, ela tem por objeto essa civilização decadente, essa civilização que fracassou, a civilização da ciência, da materialidade, da técnica científica, tá certo? Muitos autores da escola de Frankfurt, eles vão pensar em alternativas com relação a isso. A ideia de que a própria arte possa ser pensada como um objeto de crítica. Adorno vai falar da música, e sobretudo da música de Schoenberg, como uma esfera de crítica da cultura, não da cultura não, dessa civilização técnica, tá certo? E como crítica da cultura também, se você pensar na ideia de indústria cultural, mas aí já é outro tema. Ou Benjamin falando do poema, da literatura de Proust, dos poemas de Baudelaire como capaz de recuperar a subjetividade, recuperar o tempo a partir da experiência com a memória. E aí é forma de crítica pela cultura. Mas uma maneira interessante da gente de se destacar essas formas de resistência e até um tanto quanto inusitada está no trabalho de Marcuse, certo? Também é membro da escola de Frankfurt. E Herbert Marcuse tem uma obra famosa chamada Eros e Civilização. Ele parte da ideia freudiana, certo? A ideia freudiana de civilização enquanto repressão, essencialmente repressão da sexualidade no corpo, né? E de controle do corpo. E que a vivência com a sexualidade de forma livre ela seria uma forma de resistência, que ela conteria em si as bases de uma nova moral, de uma nova forma de organização social, e que a sexualidade livre ela seria o caminho, dado que a própria sexualidade na cultura ela se tornou uma forma de técnica, entra naquela lógica da necessidade do desempenho, que é uma coisa que a cultura capitalista ela impõe, que nós tenhamos um grande desempenho no trabalho, desempenho de excelência, uma coisa quase que esportiva. Assim falando, nós enquanto peças de uma engrenagem desse motor da economia capitalista, precisamos desempenhar ao máximo e temos excelência na nossa atividade cotidiana. E a própria sexualidade entra nessa lógica, a ideia da sexualidade como uma técnica de altíssimo desempenho, e você pode ver isso na pornografia de alguma forma. A pornografia como uma ficção sobre sexualidade, em que você vê corpos extremamente dotados de força, enfim, resistência, habilidade, quase que fictícia da sexualidade. A ideia de sexualidade emancipada seria o caminho para essa liberdade, segundo o Herbert Marcuse. E Marcuse vai se tornar o guru dos anos 60. Porque com base nesses escritos, você vai ter a ideia de, por exemplo, uma nova onda do feminismo, que você sabe, como a gente sabe, a primeira onda do feminismo buscava direitos específicos, como o direito a participar do sufrágio universal, a ideia de direito ao trabalho, a vagas no mercado de trabalho. Uma segunda onda do feminismo ela vai enfatizar a questão do corpo da mulher, da liberdade do corpo da mulher, da liberdade sexual, o direito com relação ao próprio corpo e assim por diante. E dessa premissa também vão surgir outros movimentos, o movimento homossexual, a ideia da luta LGBT, a emancipação do corpo, de desfrutar dos prazeres do corpo como algo essencial, e a politização dessa esfera do corpo, a resistência contra as imposições de uma sociedade, contra as formas de se utilizar o próprio corpo livremente. Eles têm muita origem nesses escritos de Marcuse. Agora, não só Marcuse, mas como também Michel Foucault. A gente pode tomar aqui como exemplo. Muito embora Foucault não seja propriamente membro da escola de Frankfurt, mas ele discute muito nessa linha, certo? Foucault vai dizer que toda instituição social ela é dotada de saber científico, e esses saberes científicos são formas de saber poder. Não é só saber poder, é uma forma de poder no sentido de que cada ciência ela dispõe de muitas técnicas de controle sobre o corpo do indivíduo, que levam esse indivíduo a se sujeitar a um determinado saber e inscrevem uma subjetividade nesse corpo, tá certo? No caso, a instituição penitenciária, ela tem um saber que é o direito
um saber sobre a delinquência, sobre o crime, etc., sobre os direitos do indivíduo e uma concepção sobre o indivíduo. E a instituição penitenciária, ela tem técnicas de disciplinamento para sujeitar esse indivíduo a aceitar esse conhecimento, a esse conhecimento inscrito no próprio corpo, certo? E aí é uma ideia de uma biopolítica. A política é exercida sobre uma determinada esfera biológica que é o corpo. É a ideia de biopoder de Foucault, tá certo? Ele vai dizer que é assim na instituição psiquiátrica, que ela também tem um saber-poder, que ela também tem técnicas, que ela tem subjetivação, o saber médico, a escola, as universidades e várias outras instituições que você possa supor. O saber é uma forma de poder e é um poder sobre o corpo, tá? E também inspirados em Foucault, você vai ter estudos de crítica sobre a questão da sexualidade, da imposição desse saber sobre os corpos a partir de um conhecimento sobre sexualidade. Eles também vão inspirar diversos movimentos sociais, tá certo? Que vão propor uma saída com relação a esse domínio dessa técnica instrumental, essa técnica científica, né? E é uma realidade muito visível, muito forte nos anos 60 e 60, que é o período do movimento hippie, do advento da nova onda feminista, do movimento homossexual. Agora, esses movimentos eles também vão ser de natureza ética, no sentido de que o movimento negro, por exemplo, o movimento indígena, eles vão partir da premissa de filosofia crítica e criar a ideia de teoria racial crítica, a ideia de que a ciência, quando ela teoriza sobre raça e etnia, ela é uma ciência que é construída a partir da ótica dos brancos. E a teoria racial crítica é uma teoria que visa superar esses saberes parciais a fim de construir não só uma ideia verdadeira e sólida sobre a raça, sobre a dominação de raça, como também ser um mapa de estratégia de política, não é verdade? Então, você tem, a partir dessa concepção de filosofia crítica, dessa ideia de poder sobre o corpo, de resistência possível da civilização da técnica, a partir do corpo, a partir da sexualidade, as bases de todos esses movimentos contemporâneos, certo? E que a importância da gente estudar a escola de Frankfurt é exatamente essa, é saber a origem dessas ideias, a gênese dessas ideias na pauta da discussão pública, da discussão política contemporânea, a fim de que a gente discuta como eles tiveram origem, como é que eles surgiram, como é que eles se proliferaram na sociedade. É claro que, em princípio, não é a ideia de Theodor Adorno e Max Horkheimer fazer uma guinada na ideia da revolução com essas consequências, mesmo porque conta-se que o próprio Theodor Adorno foi vítima de uma manifestação, não é? Do movimento feminista. Fez uma manifestação contra um determinado corpo universitário, invadiram a sala dele. Bom, aí são histórias, não é? Que ele próprio se viu como vítima desses movimentos sociais, no sentido de que ele foi alvo de crítica deles, certo? Ele certamente, quando criou aquela teoria da dialética negativa, a crítica da civilização ocidental, ele não estava pensando nesses termos, em transformar o movimento revolucionário desta maneira. Mas, bom, acaba sendo consequências não intencionais da ação, tá certo? E mesmo da ação no plano intelectual. E aí a gente não pode dissociar o advento de todos esses movimentos que na discussão política contemporânea eles são muito fortes em termos de influência, tanto na esfera pública como na esfera da propaganda, né? Você vê grandes corporações que elas adaptam a sua linguagem, readaptam o seu conteúdo de divulgação de seus produtos com relação a reivindicações desses movimentos, né? Você vê marcas como Burger King, marcas como McDonald's, transformando a própria linguagem da propaganda dos seus produtos com base na reivindicação desses grupos, na ideia do reconhecimento dessas diferenças e que elas devem ser contempladas e respeitadas. Bom, essa questão do reconhecimento das diferenças
na esfera pública, ela é bastante uma pauta de discussão contemporânea no direito muito forte, não é? Discute-se a maneira como esses grupos devem ser reconhecidos por leis, e que direitos eles devem desfrutar, se isso é compatível com as constituições vigentes ou não é verdade? E um tema interessante que a gente deve discutir com relação a isso é que eles estão bastante presentes em uma outra esfera de discussão do direito, que é a do ativismo judicial, tá certo? O ativismo judicial, e isso está no livro de Sociologia e Antropologia do Direito, que a gente discute, né, que está na Biblioteca Digital da Faculdade Central, e também num livro chamado Sociologia Jurídica, Sociologia Geral e Jurídica, que também está presente, em que fala-se de que o ativismo judicial ele tem origem numa tradição protestante, que a modernidade, a política na modernidade, ela neutralizou a esfera da religião com o conceito de Estado laico. Mas, efetivamente, você tem a ideia de que a esfera política ela tem canais limitados no sentido de serem esferas de representação efetiva da comunidade, tá certo? Das comunidades, da população como um todo. E que como a esfera jurídica ela é mais próxima dessa realidade imediata dos indivíduos, ela deve tomar o protagonismo, né, na democratização, tendo o direito como ferramenta, mas que ela deve ser a esfera que toma o protagonismo no sentido de entrelaçar as outras duas esferas e mesmo neutralizando o poder legislativo e o poder executivo, tomar o protagonismo de fato para fazer valer os direitos universais, certo? Uma vez que você tem uma pequena eficácia das outras duas esferas. E aí seria uma ação absolutamente ativista, com base em valores superiores que estariam presentes na comunidade. Esse ativismo jurídico está relacionado a uma tradição protestante americana, em princípio. Mas o ativismo judiciário contemporâneo ele está muito vinculado a essa esfera dos movimentos sociais. Não precisamente, olha, o caso brasileiro, a gente tem várias formas de se pensar em ativismo judicial. Você pegue, por exemplo, o movimento da Lava Jato, é uma forma de ativismo judicial, é uma forma do judiciário ele atuar no sentido de se contrapor ao próprio poder executivo e legislativo como poderes que perderam eficiência de representatividade e de garantir o que está dentro da Constituição, certo? No sentido de punir determinados políticos que estariam fora daquilo que se deseja de uma democracia plena. Agora, por outro lado, você tem também um ativismo judicial que é próprio do Supremo Tribunal Federal, que a gente vê eles têm em sua pauta de discussão a garantia de determinados direitos, os direitos daqueles que se veem como diferentes, que se representam como diferentes, o direito das identidades excluídas, tá certo? E essa é uma questão que está muito próprio da discussão recente do Supremo Tribunal Federal. Veja, em tempos recentes você teve a discussão sobre o direito da união homossexual, se a união homoafetiva ela era constitucional ou não. E aí baseou-se numa ideia de interpretação viva do direito, contrária à ideia de palavra morta da lei, né, no sentido de entendimento fixo. E aí o Supremo declarou que era constitucional a união homoafetiva com todos os direitos que daí advém. A constitucionalidade da questão das cotas raciais em universidade, né? A questão do aborto, e aí a discussão do aborto é uma pauta do movimento feminista, e aí advém a questão do direito à utilização do próprio corpo, entre vários outros aspectos. Todas essas questões que são discutidas recentemente no Supremo Tribunal Federal, elas têm origem na reivindicação dos direitos
desses movimentos sociais, certo? E todos eles ganharam muito destaque, muita força desde os anos 60, anos 70, não é? Em que, historicamente falando, é o período exatamente em que se dá a ruptura ou reformulação da concepção de revolução social, de agentes efetivos da revolução social e que tem origem nessa reformulação da teoria marxista, certo? Ainda que essas não sejam as consequências planejadas inicialmente, esses são os resultados obtidos e a gente não pode desvincular a proliferação desses movimentos e a expansão deles, a gente não pode desvincular eles desse esforço teórico que tem como principal marco o advento da escola de Frankfurt, tá certo? Então, basicamente é essa a questão. Agora, claro, a gente não pode deixar de apontar alguns paradoxos aqui, não é verdade? Que são paradoxos da própria democracia, certo? No sentido de um equívoco que pode acontecer de você pensar a democracia como expansão dos direitos. A gente tem uma concepção de democracia defendida pela nossa esquerda que está relacionada à ideia de inclusão, que quanto maior a inclusão no sentido de garantia de direitos sociais, humanos, garantia de direitos individuais para todos os grupos, e mesmo aqueles diferentes numa esfera ética, numa esfera identitária, garantindo esses direitos desses grupos minoritários, você tem o aperfeiçoamento da democracia, tá certo? A ideia de democracia aperfeiçoada pela expansão dos direitos, ela pode cair em determinados paradoxos, no sentido de que você tem a necessidade de criar aparatos jurídicos, policiais, repressivos para garantir a implementação de determinados direitos, e quando se faz isso, você aumenta a margem de atuação do Estado sobre as pessoas, e aumentando a margem de atuação do Estado sobre as pessoas, você diminui de alguma forma a esfera de autonomia de ação da própria sociedade civil. Você aumentaria o poder do Estado, diminuiria o poder da sociedade, o poder dos indivíduos de alguma forma. Então, quanto maior a expansão dos direitos, maior o tamanho do Estado e o risco de você diminuir a própria democracia. No sentido de que você diminui a margem de ação do indivíduo, você cria uma esfera de controle tecnocrático de cima para baixo, extremamente forte, e aí a própria ideia de democracia e de liberdade pode estar, enquanto um regime que garanta a liberdade, ela pode estar em risco, certo? E claro, isso seria do ponto de vista de uma teoria que critica o governo da técnica, o estado de calamidade que resultou da hegemonia da técnica científica, do controle social, da sociedade administrada, certo? Um cenário desse é necessariamente antagônico. Seria precisamente você tornar mais difícil que já era calamitoso, como dizem os autores da escola de Frankfurt, tá certo? Então, nesse sentido, seria um paradoxo. Bom, acho que aqui é suficiente, tá? Eu espero que o conteúdo tenha sido claro. Em breve a gente vai voltar com a última aula desse módulo de sociologia, não é? Depois a gente parte para a antropologia, que vai ser uma aula sobre pensamento social brasileiro e alguns aspectos da formação do Estado brasileiro, tá ok? A gente espera que o conteúdo tenha sido claro, espero que vocês tenham gostado da aula, desse aula resumo. E não deixem de ler o material que a gente passa E aí, esse é para os alunos de Direito da Faculdade Central, não esqueçam de ler o material que a gente passa. E, bom, até uma próxima. A gente se vê com mais vídeos, com mais aulas. Então, até breve. Muito obrigado para quem escutou até o fim. Abraços. Até a próxima.